Oi, boa noite. Mais uma vez aqui com você, começando o nosso culto de quarta-feira, culto de adoração, de estudo bíblico, e quero te convidar mais uma vez, como nós fazemos todas as semanas, a parar esse minutinho aqui agora no início do culto para nós orarmos juntos. Você vai orar aí e eu vou orar aqui. Quero te sugerir essa semana especial que você ore pela sua família. No domingo passado nós demos abertura no mês da família lá na igreja. Se você estava presente, você participou conosco. Você pode ter assistido também aqui no YouTube a transmissão ou lá no Facebook. Se você não assistiu ainda, eu te sugiro que você assista. Foi um culto muito bom, muito inspirativo e realmente nos trouxe a memória de que esse mês nós pensamos em especial nas nossas famílias. Então, vamos agora agradecer a Deus pelo nosso dia, sim, que está terminando agora, mas vamos orar e pedir pelas nossas famílias. Se você conseguir, diga o nome de um por um, se você lembrar todo mundo, se der tempo. Tem umas famílias que são muito grandes, né? 1 minuto não vai dar para falar o nome de todo mundo. Mas coloque sua família nas mãos de Deus nesse momento. Aqueles motivos especiais, algumas pessoas que precisam mais que outras, coloque essas pessoas nas mãos de Deus agora nesse momento, e daqui a pouco a gente volta já com uma leitura bíblica e nós vamos louvar o nosso Deus juntos, tá bom? Até daqui a pouco. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor, porque será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde. E no ano de sequidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto. Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem que em ti põe a sua confiança. Nós começamos a ler esse texto no versículo 7, mas antes um pouco no versículo 5 está escrito assim: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem. E no versículo 7 ele diz: bendito o homem que confia no Senhor. Nós devemos acreditar muito mais em Deus, confiar nele, não contar com outras pessoas que podem nos ajudar, nos resolver os nossos problemas. Às vezes as pessoas têm boas intenções, mas elas não têm uma coisa que Deus tem: todo o poder. Todo o poder é dado a Ele. Ele sabe o que é melhor para nós, Ele sabe como fazer o melhor para nós, como resolver melhor as nossas questões, como resolver as nossas angústias, os nossos problemas. Então é nele que nós devemos confiar acima de tudo e antes de qualquer coisa. Vamos sempre lembrar disso. Bendito o homem que confia no Senhor. Vamos confiar nele. E vamos cantar agora 2 cânticos que falam exatamente sobre isso, sobre o fato de Deus ser o nosso Deus, sempre o nosso Deus em todos os momentos. Ele é o nosso Deus e está cuidando de nós. Acredite nisso, confie nisso. Se você está angustiado hoje, preocupado, ansioso com alguma coisa, lembre disso. Nosso Deus será sempre Deus. Depois que nós cantarmos, o pastor Alex Henrique vai trazer então a mensagem dessa noite. Vamos louvar o nosso Deus. Quando brilha o sol, ou se a chuva vem, quando
tudo está bem. Quando dizes sim, quando dizes não, se ouço a sua voz ou não. Quando em silêncio estás, não
Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? É um prazer estar com você aí nesse momento, é um prazer estar agora talvez no seu celular, na sua TV, no seu computador. Não sei qual é o momento do dia que você me assiste, não sei qual é o aparelho que você me assiste, mas estamos aqui para agradecer ao Senhor, para louvar o nome dele, como já o fizemos. E como os irmãos sabem, estamos celebrando, mês de maio é um mês de celebração. Falamos sobre família. Nossa igreja tem trabalhado o tema compaixão se aprende em casa. Falar sobre família é algo muito importante, falar sobre família é algo muito interessante, falar sobre família é algo que fala diretamente conosco. E o versículo, ou na verdade o texto base do nosso mês da família, cujo tema é compaixão se aprende em casa, se encontra no livro de Provérbios, no capítulo 22, no verso 6. Eu vou estar lendo o texto, ele vai estar sendo projetado, e eu espero que nós possamos estar decorando o texto base do nosso mês da família. Ele diz o seguinte: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Como eu disse, irmãos, é interessante pensarmos o tema de família, é interessante falarmos sobre família, porque família é projeto de Deus para as nossas vidas, família é presente de Deus para as nossas vidas, e família é um tema muito amplo, por mais que não pareça. Pensar em família é pensar em indivíduos diferentes que precisam conviver e coexistir. Pensar em família é pensar em indivíduos que representam alguns papéis diferentes dentro desse esquema e dentro dessa realidade que é ser família. Pensar em família é pensar que algumas pessoas às vezes prestam alguns papéis e precisam estar caminhando de acordo com esses papéis. Pensar em família é entender tudo isso. E hoje nós vamos falar sobre um papel muito importante para a família. Vamos falar sobre um papel que é fundamental a toda a família, um papel que é insubstituível para a família. Talvez o papel de mais base da família é o papel de pai.
E para falarmos sobre o papel de pai, para conversarmos sobre o papel de pai, refletir aqui sobre 3 pais, ou na verdade, falar aqui e pensarmos aqui sobre 3 pais que mostram papéis diferentes, ou 3 pais que passam por circunstâncias diferentes, mas que acredito que tem muito a nos ensinar. Acho que a gente pode dizer que nós conseguimos identificar na figura dos 3 situações parecidas, mas conseguimos identificar também posturas diversas, e eu acho que todas elas podem nos ajudar a refletirmos melhor sobre a ação de Deus nessa figura tão importante, e na verdade na importância da ação de Deus nessa figura que é o Pai, que tão é incrível e tão é fundamental para a estrutura da família. E o primeiro pai que nós vamos falar é um de nossos pais. Nós vamos falar sobre o nosso pai na fé. Vamos falar sobre Abraão. Abraão, conhecido como pai do povo judeu, Abraão, conhecido como pai da fé, aquele que recebe promessa de Deus, aquele que é chamado por Deus para sair da sua terra e da sua parentela, vai protagonizar talvez um dos momentos mais emblemáticos como pai, mais fundamentais, ou talvez uma das grandes representações da ação de Deus na vida da humanidade, na pessoa de Abraão e também no texto que nós vamos estar lendo. Na pessoa de Abraão, nós entendemos que Deus representa, ou na verdade Deus se apresenta a Abraão como aquele que iria lhe cumprir uma promessa. E essa promessa é a promessa de ter um filho, ou de, na verdade, se tornar pai de uma grande nação. Ser aquele cujo qual todas as famílias da terra seriam benditas através dele. Essa promessa se cumpre na pessoa e na figura de seu filho Jesus. Pois, afinal de contas, Jesus era descendente de Abraão, e é através da família e da descendência de Abraão que todas as famílias da terra vão ser abençoadas, através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Porém, hoje nós falamos sobre a representação, sim, da ação de Deus na pessoa de Jesus, só que de uma forma mais emblemática e uma forma anterior, na figura de Abraão, na verdade, na figura de seu filho Isaque, o filho da promessa. Eu vou estar lendo para os irmãos o texto de Gênesis, capítulo 22, o verso 9 e o verso 10. É um texto que eu gosto muito, é um texto que já falei algumas vezes, e eu acho que é um texto que tem muito a agregar para mim e para você quando pensamos na figura paterna. O texto vai dizer o seguinte: quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha, amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar, em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho. Aqui, irmãos, nós acabamos de ler o ápice, ou na verdade o cume, vamos usar essa figura de linguagem, do texto de Abraão no Monte Moriá. Já falei sobre esse texto em outras oportunidades, é um texto que eu gosto muito, porque é um dos textos que vai servir de inspiração para o desenvolvimento de uma linha da psicologia, que é a linha existencial humanista, na verdade a linha existencial, onde Søren Kierkegaard, um pastor presbiteriano, vai falar sobre o conceito de angústia. Vai falar quando Abraão sente em seu coração a angústia de decidir se deveria ou não levar Isaque ao topo do Monte Moriá. Abraão possivelmente, já disse em outras oportunidades, seja um homem que chegou mais próximo de sentir a dor de Deus, pois afinal de contas Abraão é aquele que estava disposto a sacrificar o seu filho. Mas eu escolhi o texto de Abraão, não que Abraão seja um exemplo do pai ou da figura paterna que eu quero dar ênfase, mas que a situação acontece. E se excluirmos, na verdade, o fator Deus e o fator da angústia, ou o fator da fé e do entendimento de Abraão, infelizmente hoje nós temos e encontramos em muitas situações pais que estão dispostos a sacrificarem os seus filhos.
pais que estão dispostos, e repito, aqui não é o exemplo de Abraão. Abraão leva seu filho para ser sacrificado, mas não da forma que eu estou querendo dizer. E Abraão leva Isaac até o topo do Monte Moriá, porque Abraão entendia que Isaac era presente de Deus. E que Abraão entendia que se Deus pedia a vida do menino, existia algo por trás da vontade de Deus. Mas o exemplo paterno que dou sobre os pais que às vezes sacrificam a vida de seus filhos são aqueles pais que muitas vezes sacrificam a vida de seus filhos quando decidem não fazer parte da vida deles. São aqueles pais que decidem simplesmente sacrificar o tempo útil, ou na verdade o tempo que seria muito proveitoso com os seus filhos, por conta de seus empregos, por conta de outras questões, por conta de situações e circunstâncias que demandam a eles a necessidade de sacrificar os seus filhos. Falamos aqui e entendemos que quando pensamos na perspectiva da compaixão, um pai que não está disposto a sacrificar o seu tempo e sim sacrificar o seu filho, é um pai que não entende, ou que na verdade não consegue passar ao filho esse exemplo de compaixão, passar a ele esse entendimento do que é ser compaixão, de ter compaixão. Nós conseguimos ver aqui, e eu trago o texto de Abraão, porque, como eu disse, Abraão sobe o Moriá entendendo que Deus tinha um plano e um propósito para a vida dele e para a vida de Isaac. Porém, muitas vezes o que acontece, e que infelizmente temos na sociedade hoje, são muitos homens que não entendem a importância do seu papel paterno e por conta disso acabam sacrificando seus filhos. Por conta disso acabam tirando e roubando de seus filhos algo que é insubstituível. Então nós podemos entender aqui o texto de Abraão e Isaac subindo o Moriá, o texto e a ação de Deus aqui nesse momento, ele nos traz a reflexão sobre isso. Porque, afinal de contas, se nós conjecturarmos um pouco também, Deus tinha poder para ressuscitar Isaac se fosse necessário. Porém, ele envia um anjo e não permite que nada aconteça ao menino. Muito pelo contrário, envia o cordeiro. E é impossível falar sobre o sacrifício do cordeiro no monte sem dizer e entender que essa já era uma grande representação do que aconteceria em outro monte muitos anos na frente, onde na verdade o filho e o cordeiro eram a mesma pessoa, e nós falamos sobre Jesus quando falamos sobre isso. Então entender que o papel de pai é aquele que demonstra compaixão, é aquele que está disposto a se sacrificar pelo filho e não sacrificar o filho, ou olharmos na figura de Abraão, aquele que entende a compaixão de Deus, aquele que entende a ação de Deus, traz para nós esse entendimento da importância da figura do pai, da figura paterna, daquele que não sacrifica seu filho. Outro pai que nós vamos falar dessa vez, e dessa vez nós pensamos nas consequências da ação dos pais. Falamos sobre pais que sacrificam seus filhos, e muitas vezes isso acontece por conta das consequências de suas ações. Muitas vezes isso acontece por conta de suas más decisões tomadas. Ou muitas vezes, vamos ser mais sinceros ou vamos ser mais claros aqui, muitos filhos pagam por conta do pecado de seus pais. E vamos falar sobre um personagem que infelizmente viveu isso na pele. Ou na verdade precisou ver seus filhos vivendo isso na pele. E nós falamos nada mais, nada menos do que o homem segundo o coração de Deus. Falamos sobre Davi. Eu vou ler nesse momento dois textos que são diretamente conectados, por mais que não estejam no mesmo capítulo, por mais que tenha se passado um certo período de tempo, mas ele requer a nossa atenção e eles requerem o nosso entendimento. Eles vão estar sendo projetados na tela. Os dois textos se encontram no livro de 2 Samuel,
Porém, o primeiro deles que eu vou estar lendo é do capítulo 14, o verso 15, e o segundo é do capítulo 18, o verso 33. Diz assim, o capítulo 12, verso 15 de 2 Samuel. Depois que Natã foi para casa, o Senhor fez adoecer o filho que a mulher de Urias dera a Davi. O capítulo 18, verso 33, vai dizer o seguinte: Então o rei, abalado, subiu ao quarto que ficava por cima da porta e chorou. Foi subindo e clamando: Ah, meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera ter morrido em seu lugar. Ah, Absalão, meu filho, meu filho. Os irmãos sabem, por mais que eu tenha lido os dois textos muito em sequência, sabem exatamente o contexto que acontece aqui nessas duas situações. O primeiro deles, o texto fala, e o texto na verdade conta a sequência da decisão de Davi em tomar para si Betseba, mulher de Urias, na verdade a decisão de Davi de matar Urias, de ter um filho, ou na verdade a consequência de ter um filho com a mulher de Urias. E aqui o texto do capítulo 12 é exatamente o texto onde, infelizmente, por conta da consequência do pecado de Davi, a criança no ventre de Betseba vem adoecer e morrer. E Davi, mesmo implorando ao Senhor, se humilhando diante dele, perde o seu filho. E a consequência que continua e que na verdade reverbera dentro da família de Davi se encontra no capítulo 18. Pois afinal de contas, quando o resultado vai chegar ali na morte de Absalão, na verdade ele só vai acontecer por todas as ações que aconteceram antes. Pois afinal de contas, como os irmãos sabem, por conta do entendimento de seu pecado com Betseba, mulher de Urias, Davi não consegue julgar com discernimento a sua família, Davi não consegue exercer o seu papel de pai, e Davi não consegue defender sua filha que é abusada por outro de seus filhos, e não consegue deter a ira de Absalão, não só contra seu irmão, mas contra ele mesmo. E é por conta disso, por conta da ausência de Davi, ou por conta da vergonha de seu pecado, que Davi vai permitir que Absalão tome o seu lugar e vai permitir e vai, na verdade, gerar a situação do capítulo 18, do verso 33, que no confronto entre seus exércitos, Absalão é morto. E Davi lamenta a perda de seu filho, porque Davi entende que tanto quanto aconteceu com o bebê na barriga de Betseba, quanto aconteceu com sua filha e seus dois filhos que acabam morrendo, tudo isso é gerado por conta de seu pecado. Tudo isso é gerado porque o erro dos pais muitas vezes atingem os filhos. Nós conseguimos ver na figura de Davi aqui um papel de pai, ou na verdade o papel de um pai que infelizmente permitiu que os seus erros influenciassem a vida de seus filhos. Davi não vai ser o pai que sacrifica seus filhos, como eu usei a metáfora ali no texto do Moriá, mas Davi vai ser o pai que infelizmente permite que seu pecado influencie seus filhos. Davi vai ser o pai que, envergonhado pelo pecado, não consegue exercer seu papel. Davi vai ser aquele que, infelizmente, por conta de seu pecado, seus filhos vão pagar por ele. Nós encontramos na situação de Davi talvez o momento mais baixo que um homem possa ter chegado. E nós ainda estamos falando do homem segundo o coração de Deus. Nós entendemos que Davi se humilha diante de Deus pedindo, não só por Absalão depois, como eu li no texto, que ele pede a Deus que ele tivesse morrido no lugar de seu filho, mas também acredita, e podemos conjecturar, que ele pede a Deus também pelo bebê que estava na barriga de Betseba. Porém, infelizmente, por conta das consequências das ações de Davi, seus filhos vêm pagar por aquilo que vem acontecer. Infelizmente, as ações de Absalão
que obstinadamente decide tomar o trono de Davi são consequência da falta do papel paterno que Davi não exerceu. Então nós temos aqui duas figuras tão grandes diante de nós, dois personagens tão grandes diante de nós. Um deles, como eu disse, que não comete um erro, mas que pode nos trazer à memória, ou pode, na verdade, nos fazer pensar nos pais que sacrificam seus filhos. O outro que sim comete o erro e permite que esse erro influencie seus filhos, pois nós temos aqui o papel daquele que, infelizmente, faz com que os filhos paguem pelo pecado do pai. Então, essa mensagem e essa conversa, quando pensamos sobre isso, pode parecer desesperador para nós. Pois, afinal de contas, se Abraão e Davi são exemplos que nós precisamos seguir em nossa vida cotidiana, mas são e trazem para nós exemplos de situações drásticas, como pais, na verdade, onde nós buscaríamos o exemplo, onde nós encontraríamos um exemplo humano, um exemplo que fosse próximo de nós. E é muito interessante como o texto sagrado muitas vezes nos revela, e nós na verdade precisamos entender que nós precisamos de um exemplo de qualquer um. Nós precisamos de um exemplo a ser seguido, ou nós precisamos, e o texto nos mostra, assim como Deus fala com Elias através da Bíblia, através da brisa, na verdade, de uma forma muito simples, de uma forma muito singela, nós conseguimos encontrar um homem que, na verdade, não vai ter nem seu nome mencionado. Um homem que vai surgir lá num texto do Novo Testamento, um texto que não estava diretamente preparado, ou que, na verdade, o tema central do texto não tinha a ver com uma situação de pai e filho, mas nós conseguimos ver um exemplo de um pai que entende a enfermidade de seu filho, de um pai que entende que ele não poderia sacrificar o seu filho, de um pai que entende que seus erros ou acertos não podem mudar, ou na verdade não podem serem prejudiciais para a vida de seu filho. E nós encontramos esse homem lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 14, até o verso 16. Que é o pai do menino que é curado por Jesus, ou na verdade que é liberto por Jesus, assim que Jesus desce do Monte da Transfiguração. E o texto vai dizer o seguinte: quando chegaram aonde estava a multidão, um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se diante dele e disse: Senhor, tenha misericórdia do meu filho. Ele tem ataques e está sofrendo muito. Muitas vezes cai no fogo ou na água. Eu o trouxe aos seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Irmãos, nós temos aqui, falando sobre o papel de pai e a figura paterna, um homem, como eu disse, que é um anônimo. Um homem que não tem o seu nome mencionado nas Escrituras Sagradas, mas um homem que reconhece seu papel de pai e que estava disposto a fazer o que fosse necessário para salvar seu filho, para ajudar o seu filho, não disposto a sacrificá-lo, sacrificar seu tempo com ele, sacrificar sua vida com ele, pois, afinal de contas, o texto consegue permitir a nós a interpretação de que esse pai estava preocupado com esse filho e que possivelmente ele se dedicava arduamente a cuidar dele. Nós temos aqui não um homem que está disposto a pensar sobre seu pecado ou a pensar na situação que seu filho vive como uma situação de pecado e uma situação que ele deveria se envergonhar, uma situação que ele deveria se esconder, como Davi o faz, tanto com o filho que ele tem com a mulher de Urias, quanto com o próprio Absalão. Mas temos um homem que decide se humilhar diante de Deus e se ajoelhar diante de Jesus, pedindo compaixão pelo seu filho. E aqui nós falamos sobre o nosso tema. Nós falamos sobre o texto base da nossa lição, onde esse pai ensina a seu filho, mesmo ali doente naquele momento, que Deus tem compaixão de cada um de nós.
E esse é um caminho que com certeza esse menino viveu para o resto de sua vida, porque esse pai é aquele que leva seu filho diante do Salvador do mundo, solicitando a ele compaixão. E essa compaixão com certeza não só alcançou esse menino, mas com certeza transformou a vida dele e fez com que ele pudesse demonstrar compaixão a outros. Então, quando pensamos na figura paterna, que nós possamos pensar como esse pai, ou que nós possamos pensar como nosso verdadeiro pai, como nosso pai que está nos céus, que tem compaixão de nós, porque a compaixão se aprende em casa, e nós aprendemos com o Senhor, e que nós possamos aprender com o nosso pai a ter compaixão uns dos outros. Que o Senhor nos abençoe. Acima de todas as coisas, um sonho sonhado por Deus, oásis de toda a vida, família, lugar onde Deus habita, refúgio do seu amor, ali sua graça é bendita, família. O conselho de um pai vale mais do que muitas riquezas. Um abraço entre irmãos despedaça os portais do inferno. O retorno de um filho é um banquete de paz e alegria. Quanta vida se esconde por trás de um sorriso materno. Mais do que todas as coisas, feliz de quem cuida dos seus. Seus dias serão de alegria, família. Lugar onde Deus habita, refúgio do seu amor. Ali sua graça é bendita, família. Acima de todas as coisas, família, oásis de toda a vida, família. Queridos irmãos, saúde e paz. Se Deus permitiu, hoje é quarta-feira, dia 4 de maio. Começamos um novo mês, pela graça do Senhor, já estamos chegando no meio do ano de 2022. Não sei se está passando rápido ou se a gente já se acostumou com essa correria dos tempos pós-modernos. Seja mais uma vez bem-vindo. Que esse dia tenha sido um dia de paz, de alegria, de fé, de resiliência, de perseverança. E a nossa oração sempre, o nosso pedido a Deus, a nossa palavra é sempre de encorajamento, porque todos nós vivemos lutas. Pela graça de Deus, estamos celebrando o mês da família. E o tema do mês é compaixão se aprende em casa. Como diz a palavra em Provérbios, ensina a criança no caminho que deve andar, porque mesmo quando envelhecer, não se desviará dele. São princípios e valores, queridos irmãos e amigos,
que nós ensinamos aos nossos filhos e aprendemos dos nossos pais, que nos acompanharão por toda a nossa jornada. E princípios e valores, eles não mudam, independente da fé. Honestidade, integridade, caráter, honra, verdade, necessariamente não precisam ser práticas de pessoas cristãs, mas sim de todo ser humano. E como cristãos, nós precisamos mais do que nunca exercer a compaixão, porque a gente só vive com Cristo por causa dela. E que essa verdade possa ser aquecida no seu coração nesse mês de maio, quando nós estaremos fazendo os cultos voltados para isso. Também publicamos aí um material muito bom feito pela Junta de Missões Nacionais para você fazer culto doméstico na sua casa, se você tem esse hábito, ou leituras voltadas à família e compartilhar com outras pessoas também. Você viu aí a Rose dirigindo o culto, você pode celebrar o Senhor, e no texto bíblico ela trouxe um texto muito bom de Jeremias 17, quando fala de que bendito aquele que confia no Senhor, cuja confiança é o Senhor. Parece que é uma redundância nesse versículo, mas não é. É uma afirmação potencializada. Não é só confiar nele, é saber que ele é a confiança. Isso é fruto de relacionamento. E Jeremias foi um profeta que durante 40 anos profetizou isso no meio de Israel. Viveu isso no meio de Israel, mesmo sofrendo perseguição, sendo preso, sendo colocado num fosso, ido para o tronco, ido para o cativeiro, para o exílio. Ele nunca perdeu a confiança no Senhor. E aí você cantou sobre isso, que Deus será sempre Deus, você cantou que nada me abalará, porque Deus está conosco. Então, irmãos, continuemos firmes, por mais que venham situações para nos abalar, como eu sempre falo, é o desemprego, é um diagnóstico, é a traição, é o abandono, é a rejeição, é a violência à nossa volta. Tem percebido como é que está difícil na nossa cidade, no país de um modo geral, um mundo com guerras, a inflação, nossa, tanta desigualdade. E nesse mês a gente está aí orando pela família, tantas famílias destruídas, tantos divórcios, uso de drogas, nossa, mas a gente não pode deixar que essas coisas nos abalem, precisamos seguir em frente. Pastor Alex trouxe uma meditação muito boa que fala sobre paternidade. Falou sobre Abraão, falou sobre Davi e falou desse pai anônimo que vai buscar Jesus para a cura do seu filho. Que todos nós, pais e mães, possamos sempre buscar o Senhor em primeiro lugar para nos ajudar a resolver as demandas do nosso dia a dia. Pude cantar aí também uma música muito bonita de João Alexandre que fala sobre família. E o primeiro lugar, irmãos, que a gente convive na família. Com todas as falhas e defeitos que as nossas famílias possam ter, ao mesmo tempo todas as qualidades e coisas boas que tem em nossa casa. Nenhuma família é perfeita aos olhos dos homens, toda família é perfeita aos olhos de Deus, porque foi Deus quem a criou. E todas as nossas famílias vão passando por um processo de amadurecimento e os ciclos das gerações. Ok? Nesse finalzinho de culto, então, lembrando uma campanha agora, ou melhor, trazendo uma campanha do Ministério de Diaconia. Estamos voltando às atividades gradativas depois de 2 anos de pandemia. Então, as instituições sociais já estão aceitando visitas. Nosso Ministério Diaconal, e se você quiser participar também, é só procurar o Diácono Oséias, vai visitar dia 14 de maio a Associação de Cegos. E a gente está fazendo uma campanha hoje, abrindo hoje essa campanha de café e leite. Então você vai levar para a igreja até o dia 12, caixinha de leite, leite em pó e café também. Ok? Que fica mais fácil a campanha. Se você não tem como ir comprar, no seu envelope ou no seu Pix, você bota lá Ministério de Diaconia, ok? E o valor que você quiser doar, para que a gente possa fortalecer essa associação de cegos que é aqui na nossa região de atuação. Ok? Dia das Mães,
domingo que vem, se Deus permitir, estaremos juntos. Já tem as lembrancinhas estão sendo preparadas. Só vou mostrar aqui um pouquinho. Oi. Preparado com muito carinho para você que é mãe, tá bom? Se Deus permitir, estaremos juntos lá. E pela graça do Senhor, a gente vai caminhando, vivendo a compaixão de Jesus, dentro de nossa casa, dentro de nosso trabalho, dentro da nossa igreja, na sociedade de um modo geral. Ok? Bom restante de semana, um grande abraço, fique na paz e até lá.